Que nós temos assistido, tanto no processo decisório quanto na gestão das políticas sociais, é uma tendência autoritária em que as decisões são cada vez mais fechadas, não passam pelos canais de gestão nos quais a sociedade participa, né? E a sociedade fica sabendo isso através dos jornais, chamam o ministro para prestar contas nos conselhos, mas na verdade não está participando, a decisão já foi tomada. E essa forma de articulação autoritária, né, que é um retrocesso na democracia, uma restrição democrática, qual é a consequência disso? A consequência é a privatização da gestão pública, né, e a privatização lucrativa tanto da gestão quanto da execução das políticas sociais. Então, do lado você tem uma privatização no sentido de que são interesses governamentais, burocratas ou políticos dos governos com os setores empresariais interessados que estão articulados no processo de decisão. E, de outro lado, há uma atualização do discurso neoliberal dos anos 80 em diante, o discurso de que nós tínhamos que reduzir o Estado, que o grande fracassado era o Estado, que deixado ao mercado tudo se resolveria. Deu com os burros na água, porque efetivamente nem na área econômica, nem na área social, houve essa liberalização, resolveu nada. A última crise financeira, né, que o governo dos Estados Unidos e depois veio passando aos demais, teve que pagar o resultado da falta de regulação do setor do capital financeiro, dos bancos, mostra que precisa ter Estado. Na evidência que precisa ter Estado, esse discurso liberal ele se reatualiza, né? Ele precisa ter Estado, autoridade pública, financiamento público, precisa, mas a execução e a gestão devem ser privadas, porque nós sabemos fazer melhor. Então, o mesmo discurso que dizia que não precisava do Estado, que o Estado não tinha capacidade de gestão, ele agora se atualiza, precisa do Estado para financiar, precisa do Estado para alguma regulação, mas não precisa dele para executar, porque nós sabemos fazer melhor. Então, a parte de que o Estado e o setor público estão fracassados na gestão dos serviços, ela continua igual. E é esse discurso que tem orientado as inúmeras formas de privatização que estão ocorrendo com uma virulência enorme na saúde. Começou com as fundações estatais, passou depois para os OCIPs, depois para as OS e agora nós já estamos nas PPPs. São inúmeras formas nas quais o Estado abre mão, embora seja financiador, porque aí o mercado descobriu que é muito bom ter o dinheiro do Estado, mas não o Estado executando. Então o Estado pode financiar, mas não pode gerir, porque ele não sabe fazer gestão, porque tem problema com o funcionário público, tem tudo isso é problema, não é solução, e porque nós fazemos melhor e mais eficientemente. E o Estado, estranhamente, este Estado, que nós ajudamos a eleger, esses governos, tem optado por fazer isso. Então, fazendo cada vez mais, criando formatos diferentes de participação, seja na gestão, seja na provisão do serviço, agora até uma PPP para dispensação de medicamentos, que vai ser feita agora pela área privada, porque, claro, ela sabe fazer melhor do que a área pública. Ou seja, o Estado, no fim, vai ser um grande caixa, né, que compra serviços, abrindo mão da gestão pública, que é a coisa mais importante do próprio Estado. É você formular a política e ser capaz de gerir e aprender com ela. Não. Agora o Estado poderia até pensar que ele é formulador, mas ele não será um formulador, na medida que ele abriu mão de tudo. Então, eu tenho a impressão que é como o que está acontecendo hoje, é um rastilho de pólvora. Agora você tem esse formato, agora você tem aquele, agora você tem aquele, ele vai no setor primeiro que é só dos hospitais, depois da atenção primária, agora já dos medicamentos, e daqui a pouco o SUS implode. Porque essa bomba está sendo colocada aí e nós estamos assistindo em nome da eficiência. E é impressionante que essas medidas que estão sendo adotadas aqui estão sendo no momento em que a Europa assiste, né, o debate dos sistemas públicos de saúde, os mais tradicionais, exatamente porque se tornou prisioneira desse modelo.
Então nós temos na Espanha, nós temos em Portugal, nós temos o sistema inglês, que era o modelo de sistema, que estão falidos em função dessa própria alternativa criada de eficiência, que era contratar serviços ou parcerias público-privadas para construir hospitais e fazer contratos de 20 anos de prestação de serviço, num setor que incorpora tecnologia com uma rapidez como o setor saúde. Então, para você fazer o que na administração chama precificar, ou seja, estabelecer esse contrato estabelecendo preços, é absolutamente 20 anos, é absolutamente inviável. O que aconteceu nesses lugares? Quando os contratos não pagavam o lucro do empresário, ou ele reduzia a atenção dos usuários, ou devolvia para o governo, que fazia um outro contrato com quem? Com eles mesmos. E isso gerando custos adicionais, então de eficiência não houve nada. Houve até mais eficácia em alguns casos, mas não diminuiu a desigualdade na atenção e finalmente se mostrou extremamente inflexível, porque tudo isso era feito em nome da flexibilidade, porque o setor público não tem flexibilidade. Mas na hora da crise, podia se cortar gastos em todo o setor saúde, menos nos contratos, porque o contrato você não pode, ele é inflexível. Foi uma grande lição que nós estamos nos recusando a olhar e ver o que pode passar conosco amanhã.